paz do Senhor, amados irmãos, muito bom dia. Mais uma vez é uma alegria estarmos juntos para estudar e nos alimentar da Palavra de Deus. Estamos aqui mais um dia para a nossa Escola Bíblica Dominical. Meu bom dia para você que já acordou, já tomou seu café, ou se você está tomando seu café agora, aproveite, mas prepare também o teu coração para receber o nosso alimento espiritual. Quero agradecer a Deus mais uma vez, estou aqui junto com o pastor Rodrigo e a irmã Diana, não é isso? Que prontamente atenderam o meu convite. Eu fico muito feliz quando convido os irmãos e os irmãos, papum, eu vou. Assim é a melhor coisa que tem, viu? Então Deus abençoe a vida de vocês, continue sendo assim. Vocês podem dar bom dia para a igreja, fica à vontade. Bom dia, meus queridos, tudo bem? É uma alegria, né? É a segunda vez que o irmão Sérgio nos convida e é sempre um prazer estar aqui com vocês, falando da palavra do Senhor. Eu até brinquei esses dias, né, que eu não venho aqui para ajudar, eu venho aqui para aprender, viu? Mas eu também. Eu estou esperando vocês dar aula para aprender um pouquinho. É muito bom estar diante de uma pessoa que tem se mostrado, para vocês já faz tempo, né? Para mim é pouco tempo que estou conhecendo agora, mas se mostrado um obreiro que não se envergonha quando abre a palavra do Senhor e amém, Deus tem usado e que continue te usando mais amém, e mais. Que Deus capacite, que Deus capacite. Para aprender um pouco do Senhor aí. Amém. Amém. Irmã Diana. Paz, irmãos, Deus abençoe vocês, que hoje nós possamos ter uma aula abençoada. Em nome de Jesus. Possamos aprender mais para que possamos, né, crescer na palavra de Deus. Amém, amém. Bom, então feita as apresentações, o bom dia para a amada igreja, nós vamos orar para iniciar a nossa aula. Nós vamos retomar o capítulo 4 de Filipenses, a partir do versículo 10. E vamos orar e depois a gente comenta aquilo que nós vamos estudar hoje. Mas já prepare teu coração, nós vamos falar muito hoje sobre apoio missionário e também vamos falar sobre gratidão em meio às tribulações, gratidão em meio àquelas necessidades que nós temos no dia a dia. Vamos fechar nossos olhos para orar. Senhor nosso Deus e Pai, eu te louvo, eu te agradeço e engrandeço o teu santo nome, pois até aqui nos tem ajudado o Senhor. Te adoramos, ó Deus, porque somos gratos pelo dom da vida, pelo poder respirar, pelo poder estar vivo, ó Deus. Quanto tantos ainda estão enfermos, presos nos leitos de hospitais, nós podemos estar aqui, ó Pai, desfrutando dessas maravilhas da natureza que o Senhor criou e desfrutando da beleza desse dia, ó Deus, preparado pelo Senhor para que pudéssemos estar aqui reunidos e estudando a Tua Palavra. Ó Deus, eu peço que nessa manhã o Senhor já retire o cansaço e toda e qualquer preocupação que possa distrair a minha vida, a vida dos meus irmãos, para receber do Senhor o melhor, aquilo que o Senhor já tem preparado desde o alto do Teu trono, para que possamos nos alimentar, nos fortalecer, nos aprimorar, ó Deus, na caminhada rumo ao Teu reino celestial. Ó Deus, que mais uma vez nessa manhã, se eu posso usar da Tua graça sobre a vida dos meus irmãos que estão aqui comigo nessa aula, que eu possa encher o coração deles da doçura do Teu Santo Espírito e que eles possam contribuir com as experiências pessoais e com aquilo que o Senhor colocar no coração deles para a nossa aula. E usa da minha vida, Pai, conforme lhe aprover, que eu seja um instrumento da Tua vontade, anule em mim todo o homem, mas que eu seja somente boca do Senhor nessa manhã. É assim que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E já que o pastor trouxe o violão, vamos começar a aula com um louvorzinho aí, pastor. Vamos... Louvorzinho não, um louvor, né? Amém. Mas um louvor que seja para abrir e acalmar o coração dos irmãos. Um louvor que eu conheço, né, pastor? Porque senão eu vou ficar aqui, eu vou ter que abrir essa tela de celular para buscar a letra para cantar. Irmãos, antes de eu fazer aqui um louvor, né? Uhum. Eu quero deixar bem claro que eu não sou músico, não sou cantor, eu sou insistente. Amém, amém. Eu gosto de cantar em casa, com a minha esposa que já me atura há mais de 15 anos. Já está acostumado? Já está acostumado. Já criou calo no ouvido, né? Eu tenho certeza que assim que começar a tocar aqui, vocês vão lembrar do Bruno, na hora que eu cantar, vocês vão lembrar do André. Então... Usem de misericórdia comigo. Amém. Em nome de Jesus. Amém, pastor. Mas o importante é louvar a Deus, né? Glória a Deus. Deus é bom. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor.
do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Santo, santo tu és. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Glória a Deus. Santo, santo. Amém. Aleluia. Irmãos, Glória a Deus. humildade é uma bênção, viu, irmãos? A pessoa chega aqui falando que não sabe tocar, a irmã quietinha fala que não sabe cantar. É a dupla canção e louvor da igreja aqui. Oh, ó. meu Deus do céu. Aleluia, viu? Deus fez um milagre no teu ouvido hoje aqui, não. Ah, irmão, isso a gente fez no meu ouvido, fez no da igreja também. Glória a Deus. Irmãos, vamos pegar as nossas Bíblias, relembrando para os irmãos que Filipenses 4, que nós iniciamos a aula passada, e olha para vocês ver como eu sempre comento nas aulas, né? Deus está sempre direcionando as coisas. Quinta-feira o Bruno pregou sobre um versículo da aula que nós já tínhamos feito a aula passada, e eu vou usar até o versículo que o Bruno comentou e pregou na quinta-feira para a gente rever a aula passada. O Bruno abordou no culto de quinta-feira, Filipenses 4, versículo 8, que diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu estou revendo esse versículo porque nos versículos iniciais que nós lemos na aula passada, realmente ele se torna o principal. Porque Paulo, se vocês forem voltar na aula passada e no comecinho do capítulo 4, Paulo estava falando de problemas ali de dissensão entre a igreja, discussões entre a igreja, partidarismo dentro de coisas que não devem existir no meio cristão, não devem existir
no meio da igreja. Então ele até cita o exemplo de quando isso acontecer, de chamar pessoas com a liderança mais estabelecida dentro da igreja, pessoas que têm mais vivência dentro da igreja, para tratar desse assunto. Nós falamos que o ideal é até que seja tratado com os pastores, mas muitas vezes a gente reconhece que os pastores não têm condição de estar ali atendendo todo mundo, então o pastor com certeza vai delegar um outro pastor da igreja ou um outro irmão que tenha mais sabedoria para tratar com aquele problema, com aquela pessoa. Mas Paulo exorta também ali nesses primeiros versículos que a gente tem que estar sempre se alegrando no Senhor, independente daquilo que a gente esteja passando. Eu sei que, e aí nós tivemos o depoimento do Rodrigo e da Andressa, da situação que eles estão passando, e deram um belo testemunho aqui durante a aula, para mostrar como que a alegria do Senhor tem estado presente na vida deles e de outras pessoas que estejam em situações semelhantes. E esse versículo, eu volto a dizer, ele vai ser o básico para a nossa aula hoje. Nós vamos fazer a leitura de 10 a 23, mas eu volto no versículo 8 porque eu vou fazer uma pergunta em cima desse versículo 8 que o Bruno retomou e outras perguntas durante a aula. Então vamos ler, pegue sua Bíblia aí no seu celular, no seu iPad, a Bíblia do papel, né? E vamos lá. Eu vou fazendo bate-bola com os irmãos aqui, lendo cada um versículo e nós vamos seguir. Então Filipenses 4, versículo 10 diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Aí os irmãos podem seguir na leitura. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, esteja bem ali alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso tudo, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Sabeis, ó Filipenses, que durante os vossos primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo no que se refere a dar ou receber, exceto vós. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Agora estou plenamente suprido, até em excesso, tenho recursos em abundância, desde quando recebi de Epafrodito os donativos que enviastes, como oferta de aroma suave e como sacrifício aceitável a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. A nosso Deus e Pai seja a glória para todo o sempre. Amém. Você pode ir o 21 aí, eu termino no 20. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo igualmente vos saudam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de vocês. Amém. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, como eu falei, né, nós estamos vendo o texto aqui falando de gratidão, de maneiras com que sabemos viver com fartura, com escassez. Mas voltando lá no versículo 8, por que eu quero voltar no versículo 8 e agradecer mais uma vez, louvar a Deus por ter usado a vida do Bruno na quinta-feira para retomar esse texto. Quando a gente fala de viver no meio de dificuldade, viver no meio de até mesmo de fartura, né? Vamos pegar esses dois extremos, né? A fartura e a escassez, que acho que é o que mais mexe no coração, não digo, mas mais mexe no bolso do ser humano, que mais incomoda o ser humano, na verdade, é a propriedade material, né? A gente sabe disso. A chave de você se comportar e de você conseguir passar por essas situações está nesse versículo que o Bruno leu. Quando eu leio que ali tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e algum louvor existe, se essas coisas dominarem meu pensamento, isso é a chave, isso é o ponto inicial, isso é a base com que vai fazer com que eu deixe verdadeiramente o Espírito de Cristo habitar no meu coração,
como isso já está lá em Filipenses 3, que fala, seja a paz de Cristo que habite em vosso coração a fortalecer. Então eu deixo essa paz de Cristo, através do Espírito Santo, me fortalecer, e eu consigo olhar para as dificuldades, ou até mesmo para a fartura na minha vida, e saber como que eu devo me portar. Estou falando da fartura porque nós vamos ler depois outros 2 textos aqui em Coríntios, que vocês vão entender melhor o que eu estou abordando. Então a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, e como bom professor já passei para os amados alunos aqui já estudarem antes, mas a primeira pergunta para vocês, eu volto naquilo que o Bruno falou semana passada e pergunto para vocês, o que tem ocupado tua mente? Qual é o tipo de pensamento, qual é o tipo de valor, qual é o tipo de confiança que você tem colocado na tua mente e que, olhando para situações como nós vamos abordar hoje no texto, que basicamente são 2 situações, tá, irmão? A questão de você apoiar missionariamente alguém ou uma igreja e a questão de você ser grato pela sua situação. Tá? Eu tenho que destacar bem isso, porque uma coisa influi muito na outra. E isso vocês já vão entender em minutos. Segura aí, fica com curiosidade, mas eu pergunto, responda aí no chat enquanto os irmãos vão responder aqui. O que tem ocupado tua mente? Coisa simples, dá um exemplo aí, olha para você e diz assim, olha, nesses últimos dias é esse tipo de coisa que tem ocupado minha mente. Pastor, irmã Diana, o que assim tem ocupado a mente dos irmãos nesses dias? Eu estou passando, acho que uma época assim, diferente na minha vida, que agora eu estou em casa. Amém. Eu saí do trabalho, estou em casa com meus filhos. Então a gente tem muito tempo para ficar pensando, né, irmã? Pensando. Mas o que eu acho que tem me ocupado a minha mente hoje, além da condição financeira, que a gente fica pensando, agora eu não trabalho mais, agora só o Rodrigo trabalha, isso é uma coisa que também está sempre na minha mente, mas a principal é os meus filhos, né? Que país, o que a gente vai ter para eles de agora, futuro, aqui né? para frente? Né? Eu sou uma pessoa assim que eu sou, acho que todos os pais, né? Eu sou apaixonada pelos meus filhos, né? E eu fico assim, quando eu tô com eles, assim, pensando, o que eles vão viver? Né? O que eles vai vão ficar ter? De herança, né? Exatamente, né? Eu vejo assim, meu filho tem 13 anos, mas ele assim, ele tem uma inocência, uma pureza. Que é o natural, né? E eu vejo crianças da idade dele, que eu falo, meu Deus, não são mais criança, não tem. Já não estão tem querendo mais a adquirir inocência. uma, vamos dizer assim, uma condição adulta que não é. Não é pra idade. Não é pra idade. É como diz aquele texto, né? Eu não lembro agora certinho, mas fala assim, para criança tem que dar papinha. Não adianta eu querer dar alimento sólido para quem não consegue ainda digerir. Né? Então... E uma coisa que ficou muito gravada foi o que o pastor pregou há alguns dias, né? Que 20% que a gente tem é da genética e 80% é da convivência. De andar com os outros. Então isso foi uma das coisas que nos trouxe para a comunidade. Amém. Né? Porque a gente estava muito preocupado com os amigos do Samuel. Eu sei que ele não é uma pessoa que vai por influência, ele tem opiniões próprias, ele tem, né, ele tem, assim, graças a Deus, uma mente bem focada em Deus, ele é uma pessoa bem temente, tem temor a Deus, mas pelo que a gente já viveu até hoje. Eu já vi muita gente que a gente achava, nossa, tem temor a Deus, mas que pelos amigos... Então o Rodrigo falou, não, a gente precisa procurar uma igreja onde tem pessoas da idade dele, onde ele vai ter amizades cristãs, né? Então, isso é uma coisa que tem ocupado a minha mente. Como eu educar os meus filhos, como eu direcionar. É uma coisa que eu peço a Deus diariamente. Me dê sabedoria, né, e direção para que eu possa conduzi-los de acordo com a tua palavra, né? Para que a tua palavra seja plantada no coração deles e que eles não venham se desviar dos seus caminhos. Amém, glória a Deus. Ela já falou bastante. Eu sabia que você ia falar isso. Mas então a próxima pergunta o senhor responde, tá bom? Ué, rapaz, esses irmãos que vêm aqui com as esposas, é sempre assim, deixa a esposa falar primeiro. Eu já vi que é tática, viu? Acho que um tá passando pro outro, deixa a esposa falar primeiro, depois ele... não, já falou tudo. O Paulão fez isso, o Rodrigo fez isso, o pastor também fez isso com a pastora Débora. Eu tô só observando, mas amém, glória a Deus. Faz parte, irmã. Faz parte. A gente deixa as damas primeiro, né? Irmã, a irmã falou assim, sabe,
eu vou justamente pegar para a irmã, que é uma das minhas grandes preocupações hoje em dia, realmente é o futuro realmente dos nossos filhos. Porque a gente vê que está acontecendo tanta coisa. E olhando para isso e olhando para o que a palavra de Deus diz, que nos finais dos tempos o amor de muitos esfriaria. Então, irmão, quando a gente volta lá no texto que o Bruno leu na quinta-feira, que eu li aqui hoje de novo, olha só, para a gente poder permanecer firme na presença do Senhor, eu tenho que me ocupar minha mente com a palavra de Deus. Ocupar minha mente, como a irmã disse aqui. Poxa, se eu estou tendo mais tempo agora, ela por uma condição de ficar sem emprego, porque teve o nenê e tudo, mas ela poderia estar fazendo outras coisas. Ela poderia estar ocupando a mente dela. Agora estou em casa, vou ficar assistindo o dia inteiro Netflix, né, irmã? Vou ficar passeando o dia inteiro, vou ficar o dia inteiro só conversando com os amigos no WhatsApp, no Instagram, né? Eu não estou falando que essas coisas erradas, não, irmão, mas questão de prioridade, é questão de prioridade. Da mesma maneira que ela citou aqui que o pastor falou, que 20% é genético, 80% é com quem a gente anda, eu digo, fazendo um paralelo aí, pegando as palavras do pastor e mudando um pouquinho, fazendo uma adaptação, eu acho que a nossa mente é justamente isso. É 20% daquilo que eu estudo numa escola, aprendo num lugar, e 80% daquilo que eu assimilo das outras pessoas, ou assimilo daquilo que eu estou usando como referência no meu dia a dia. Então, se eu sou um cara que, por exemplo, se eu ficar um dia inteiro só assistindo Netflix, tudo bem, eu posso ver documentários, ver filmes, não sei o quê, eu vou ter muitos... Mas o quanto disso eu preciso entender que está modificando o meu caminhar? O quanto disso, na verdade, está mudando a minha mente, e ao invés de eu renovar minha palavra na palavra de Deus, renovar minha mente na palavra de Deus, não me conformando, quando diz em Romanos 12:2, eu acabo não mudando a minha mente e me conformando com as coisas do mundo. E aí fica difícil. Aí fica isso que a irmã falou. Por mais que a pessoa às vezes seja criada no Evangelho, está tendo aquele conhecimento da palavra, você vê que uma pessoa que tem temor à palavra, chega um determinado momento da vida, a pessoa apruma para o outro lado. E a gente não... Mas por quê? Porque talvez a vivência das pessoas, como eles estão preocupados, o pastor já falou, e aquilo que está alimentando a tua mente, não está sendo. Será que realmente está sendo verdadeiro? Será que está sendo respeitado? Será que está sendo justo? Será que tem louvor naquilo que você está vendo ou está fazendo? Então fica aí uma reflexão para mim e para você, daquilo que eu tenho que ocupar minha mente. Né? E, como, de novo, a base para a gente passar por esses momentos de dificuldade está nesse versículo aí. Se realmente eu procurar ocupar minha mente, me alegar, como diz no versículo anterior, me alegar sempre na presença de Deus, eu vou conseguir passar por essa dificuldade. E aí quando a gente vai para a aula de hoje, no versículo 10, o vento virou aqui e já me tirou da página. Quando a gente vai para a aula de hoje, no versículo 10, ele diz o seguinte: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Aí eu vou fazer outra pergunta, aí o pastor agora vai responder, ele não vai escapar. Ela vai passar a colinha para mim aqui. Ela vai passar, já passou em casa, né, que eu sei. Mas do que você que está em casa, meu irmão, do que você acha que Paulo está falando aqui? Que ele se alegra uma vez mais na renovação do favor com a vida dele. O que você acha que Paulo está falando aí? Que tipo de ajuda você acha que Paulo estava comentando aqui? Né? E aí eu te pergunto, como que você enxerga, que forma que você enxerga que você pode ajudar alguém que está fazendo a palavra de Deus? Quais formas você entende que existem para ajudar a palavra de Deus? Bom, aqui Paulo, aqui eu vou até citar um exemplo que a gente faz também, né? Diante do que Paulo está falando aqui. Nós temos bastante amigos missionários. Amém. Quando a gente ainda pastoreava a comunidade Betânia, a gente fez uma parceria com aquele grupo de jovens Jocum. Ah, sim. E fizemos muitas amizades ali. A gente tem até hoje contato com muitos deles, inclusive um deles, que eu te comentei que foi sargento aqui no CTA. Ah, tá. Ele faz parte dessa equipe Jocum. E a gente tem muita amizade com eles. Quando eles estão aqui no Brasil, eles sempre... Agora não vão mais, né? Só porque ele está longe, não estamos mais, não, mas diga assim, não estamos mais com a igreja Betânia, né? Mas
toda a parada deles no Brasil, eles vinham aqui para Betânia, a gente hospedava eles, a gente cedia para eles todo o alojamento possível e também a gente ajudava em oração, né? Paulo aqui eu vejo ele falando justamente sobre isso. Paulo, ele é o missionário do Senhor, né? Aquele que vai e às vezes já vi várias pessoas falando, eu não tenho chamado missionário, eu não consigo ir para missões. Mas eu costumo dizer que eu divido as missões em 3 fileiras, né? Aquele que vai, aquele que contribui para quem vai e aquele que ora por aquele que está indo. Justo. Então, eu posso ser missionário dentro da minha casa, contribuindo, orando, dando assistência quando eles vão. Então, Paulo está falando justamente sobre isso, né? Eu agradeço porque vocês ainda têm interesse em mim, interesse na obra do Senhor. Porque não que eu esteja aqui querendo pedir a ajuda de vocês, né? Mas vocês se interessaram pela obra. Isso. E muito mais que uma contribuição financeira para um missionário, para alguém, você está junto dele. Talvez não junto fisicamente, mas em contato, orando, conversando. Ele saber que existe alguém nos bastidores, olhando, dando suporte dando espiritual. suporte. Isso é muito importante. Intercedendo por ele junto a Deus, né? E isso a gente tem com esses missionários que a gente fez amizade, né? A gente, pelo WhatsApp hoje, a gente consegue se conectar com eles fora do país. Olha como que você está, eu posso orar em qual situação, como que está teu coração. E esse missionário que eu falei para você que saiu daqui, eu brinco com ele que eu falo que ele é doido porque ele tem 3 filhos pequenos. Ele está andando por aí. Ele tem um recém-nascido quase que um pouquinho maior que o meu filho aqui, tem uma outra de 2 anos e uma de 5. Olha, ele está aí, ó, com ou os seja, filhos fazendo viajar missões, por aí com criança pequena não é fácil. Né? E eu acho interessante também o que o senhor falou, e espero que os irmãos possam estar contribuindo com essas formas que a gente pode encontrar de suportar uma igreja. Aí eu volto naquela questão que eu falei primeiro, da fartura e da escassez. Às vezes eu percebo, pastor, que as pessoas deixam de ajudar. Como o senhor falou, acho que ajudar um missionário é só financeiramente. E mesmo assim, às vezes a pessoa deixa de ajudar um missionário financeiramente porque acredita que, mas eu estou apertado, eu não tenho condições, ou será que eu vou estar ajudando uma pessoa que realmente vai estar usando bem esse dinheiro? E aí, como Paulo fala, até no versículo 11, o senhor já explicou isso, que ele não estava preocupado em pedir dinheiro, mas ele estava justamente agradecendo porque nasceu no coração daquela igreja de Filipos ajudar. Ele até fala aqui, ó, no 11 ele fala assim, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E aí ele vai um pouquinho à frente, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias já tem experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Então ele está falando aqui o seguinte, se tivesse ou não tivesse a ajuda da igreja, ele saberia que Deus iria continuar sustentando ele. Mas é logo que ele se alega que teve gente que se importou com a obra de Deus. Então o que eu quero chamar a atenção para você que está em casa é que, meu irmão, se a gente for sempre ficar esperando condição de fazer algo por alguém, a gente não vai fazer. Porque toda vez que você ficar esperando uma condição, vai aparecer outra coisa que você vai avaliar e vai falar assim, não, mas eu preciso disso agora. Não, mas eu preciso fazer isso agora. E esse tipo de coisa tem que ser pela fé. Tem que ser de coração aberto. Então, quando o pastor falou assim, se você acha que você não tem condição de sair para fazer missões, e que nós já vimos em aula lá no Efésios, quando fala das, né, do polegar, que é o apóstolo, que a gente fala do profeta, que a gente fala do evangelista, que a gente fala do pastor e que a gente fala do mestre, você pode fazer esse trabalho apostólico e evangelístico realmente dando seu testemunho. Quando você dá um bom testemunho no seu local de trabalho, quando você compartilha as programações da igreja, você está fazendo um trabalho missionário. Você pensa que não, mas você está fazendo. Você não precisa ser um missionário enviado para outros lugares para fazer missões. Missões é o diariamente. É o diariamente, é o compartilhar a palavra. Perfeito, irmão. Então, primeira coisa, como a irmã tocou muito bem, eu não preciso ficar esperando só ter a condição de missionário e eu não vou fazer missões porque eu não tenho condição. Não, você tem. Segundo, como o pastor tocou assim, se eu posso ajudar financeiramente, que ajude, que seja 5, 10 reais, porque se a gente começa a pensar assim, numa comunidade nossa, por exemplo, tem 100 pessoas, se cada um dá 5 reais, já são 500 reais, não é isso? Exatamente. Já são 500 reais na mão do missionário, faz muita diferença, irmão. Então você às vezes pode ficar assim, mas eu queria dar 100. O dia que você puder, você dá 100. O dia que você não puder, você dá 5, dá 1. Ajuda. Ajuda, porque quando a gente realmente conversa e vê a perseguição que esse pessoal sofre,
Porque além da dificuldade natural do missionário às vezes ter que trabalhar e não ter a sua casa própria, e não ter uma condição adequada, que tem que sair rodando por aí para levar a palavra de Deus, tem aqueles que ainda são perseguidos. Eu às vezes compartilho no grupo dos homens, que eu recebo por e-mail de uma associação internacional, que está sempre avisando da quantidade de pastores que estão sendo presos injustamente no Irã, na China, na Coreia, em outros, no Paquistão. Sabe, as meninas que estão sendo sequestradas lá na Nigéria e forçadas a se converter ao Islã. Eu vi um outro país agora que eu não lembro essa semana, que uma família, o pessoal falou assim, ou vocês morrem de fome ou vocês se convertem ao Islã, porque a família está em casa, não pode sair por causa da questão do Covid, não pode trabalhar, e o governo simplesmente falou assim, ou vocês se convertem ao Islã para receber comida, ou vocês vão morrer de fome. Então, irmão, vê como isso é sério. Tem pessoas que estão dando a vida sem nada para levar a palavra de Deus. E você, às vezes, eu também, não estou querendo acusar ninguém, mas às vezes a gente se põe na situação de que, porque eu não tenho muito dinheiro, eu não vou ajudar. Não, meu irmão, ajuda com aquilo que você puder. Deixa Deus trabalhar no teu coração. Isso é a gente mostrar que mesmo estando na fartura, se você tem fartura, aí que você tem que ter mais condição ainda de coração aberto, de compartilhar a obra de Deus. E junta a fartura, junta o trabalho missionário e junta a oração. A oração, se realmente no momento você não está em condições de nada, pelo menos a tua oração tem que subir como aroma agradável a Deus, pedindo que Deus fortaleça, dê condições, levante pessoas que realmente possam serem os provedores daqueles que estão no campo missionário. Mas esse é o nosso papel como cristão. E eu tenho que fazer isso com alegria. É isso que basicamente o texto está dizendo. Eu vou até pedir aqui para o pastor e para a irmã Diana ler 2 textos para vocês entenderem melhor isso que eu estou falando. Quem abriu 2 Coríntios 7? Então se eu ler primeiro, depois a irmã lê o 2 Coríntios 8, do 11 ao 15. Pode ler, por gentileza. O 7 é... 7 do 1 ao 7. Do 1 ao 7. 2 Coríntios 7, do 1 ao 7. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Conceda-nos lugar no coração de vocês. A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Não digo isso para condená-los. Já lhes disse que vocês estão em nosso coração para juntos morrermos ou vivermos. Tenho grande confiança em vocês. E de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado. Minha alegria transborda em todas as tribulações. Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou de saudade, de tristeza e de preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Como a gente tem sempre falado nos textos anteriores, Paulo se alega, mesmo estando na prisão. Lembrem que Paulo estava escrevendo a carta de Filipenses na prisão, mas esse texto aqui, quando Paulo escreve aos Coríntios também, ele está falando disso. Que apesar de ele ter passado por um monte de situações, como fala assim, na Macedônia, tribulados por lutas por fora, por dentro, temores por dentro, abatidos, não deixaram de fazer a obra do Senhor e se regozijam. A gente precisa entender isso, que a alegria do missionário ela se torna muito grande quando ela vê que existem pessoas contribuindo e ajudando, porque isso aí para ele é a concretização, é a materialização do agir de Deus na vida do missionário. Eu entendo que seja essa a alegria dele quando ele vê o suporte chegando. E muitas vezes, um texto que eu quero destacar aqui, ele fala assim, a ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Meu irmão, eu sei que às vezes a gente passa por situação, né, pastor, que você às vezes ajuda e você acha que a pessoa está te explorando. Infelizmente a gente vê certos pregadores aí que, não vou citar nome nem nada, mas a gente vê que a palavra daquela pessoa até esses dias saiu um escândalo aí na televisão, como sempre tem aparecido, infelizmente, de que a filha de determinado pastor, não sei se sonegava dinheiro, estava roubando, enfim. Aí, às vezes, as pessoas ficam com medo. Vou ajudar para quê? Tem tanta gente que fala assim, você dá dinheiro lá para o seu pastor, aquele ladrão. Tem gente que fala assim. Você já deve ter ouvido isso, né? O senhor, como pastor, deve ter ouvido assim. Fica roubando dízimo da igreja.
Meu irmão, não é isso. Olha só, eu sempre procurei pautar minha vida o seguinte: quando eu sinto paz no meu coração de eu ajudar uma pessoa, eu vou ajudar. Se essa pessoa vai usar o dinheiro para bem ou para o mal, aí é da economia de Deus com ela. Deus é o justo juiz e Ele é que vê todas as coisas. Porque se eu pautar minha ajuda naquilo de que, tipo assim, vamos supor, o pastor amanhã sabe fazer missão, aí pede um apoio para a gente lá na igreja. Se eu der dinheiro para ele e amanhã depois eu ver que ele está fazendo, se eu for dar dinheiro para o pastor, eu vou dar, mas é para usar bem o dinheiro. Se eu vou ficar falando isso para quem, meu irmão, eu já não estou dando com o coração alegre, eu já estou dando com cobrança em cima dele. Ele sendo um verdadeiro cristão, ele vai querer honrar aquilo que a gente está colocando na mão dele. Porque ele sabe que se ele não honrar uma oferta que a igreja está dando, pensando em Cristo para ajudar a vida dele, ele sabe que Deus vai cobrar da vida dele. E vai cobrar pesado. Com certeza. Não é, pastor? A Bíblia fala que Deus, ele ama quem dá com alegria, né? Com alegria. Se for nesse pensamento assim, já querer já todo o relatório que está sendo feito, ou questionar, não dê. Não dê, né? Não dê. E aí, irmãos, vê o que o segundo texto fala, porque tem muito a ver com isso. 2 Coríntios, capítulo 8, a irmã vai ler do versículo 11 até o 15. Presta atenção aí para vocês verem. Agora, pois, completai a obra, a fim de que a forte disposição de realizá-la seja igualada ao zelo de concluí-la, e de acordo com os bens que possuís. Porque, se existe disposição, isto é aceitável conforme o que alguém possui, e não segundo o que tem. Entretanto, o nosso desejo não é que os outros sejam aliviados enquanto sejais sobrecarregados, mas que seja justo equilíbrio. No presente momento, a vossa fartura suprirá a grande necessidade deles, para que, de igual modo, a abundância deles venha a suprir a vossa privação, e assim haja igualdade, como está escrito: quem muito havia colhido e não fez em excesso, para que nada faltasse a quem pouco recolhera. Amém. Até o finalzinho daqui na versão que eu tenho, um pouquinho diferente, que fala assim: o que muito colheu não teve demais, e o que o pouco não teve falta. Por que eu pedi para os irmãos lerem esse texto? Porque quando a gente volta aqui em Filipenses 4, que é o capítulo que nós estamos lendo hoje, no versículo 12, ele diz assim: ó, tanto ser estar humilhado como também ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, né? E aí o versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. O que Paulo está dizendo aqui? A alegria dele de saber que os filipenses não consideraram, talvez, não levaram em conta, talvez, se estavam bem, a Bíblia não é clara, mas talvez se estavam bem ou se estavam em fartura para ajudar Paulo. Simplesmente nasceu no coração deles o desejo de ajudar Paulo. E quando a gente lê esses dois textos, né, quando a gente vê esses dois textos de Coríntios aqui, que falam de que Paulo, no meio da tribulação, se orgulhou com a ajuda dos irmãos. E aí o segundo texto mostra como é que a gente deve atuar. Deus não está pedindo, justamente aquilo que eu falei, Deus não está pedindo eu esperar ter fartura para poder ajudar. Não, porque para um missionário, como Paulo diz, ele sabe viver em qualquer situação, com fartura, com escassez, com segurança ou com insegurança. O missionário sabe disso. Mas muito alegra o coração do missionário e muito mais o coração de Deus quando a gente se dispõe a ajudar as pessoas que estão nessa condição. Quando faz isso com alegria. Porque o segundo texto que a irmã leu justamente é isso. Se eu tenho escassez e mesmo assim resolvo ajudar, Deus sabe a medida que eu estou fazendo isso e não vai deixar faltar nada para mim. E mesmo assim, se eu tenho fartura, como ele fala, olha, na sua fartura, ajuda no que você tem. Deus também não está pedindo para você entregar tudo que você tem só para óbvio você ficar sem nada. Mas porque Deus fala assim, se você mesmo assim fizer isso, né, como às vezes a gente ouve testemunho, a pessoa vai lá, vende o carro, não sei o que, doa para a igreja, entendeu? Se mesmo assim você fizer isso, Deus vai te honrar, meu irmão. Deus vai saber aquilo que você fez de coração sincero e aquilo que está dentro da sua medida. Porque, vamos, por exemplo, quando esse finalzinho que a irmã leu aí, que fala aí que quando você precisar da ajuda dele, às vezes você pode ter fartura material, mas você está com pobreza espiritual. E quem vai te alimentar nessa hora vai ser aquela pessoa que tem escassez material, mas tem fartura espiritual para abençoar a tua vida. Amém. Eu vi uma vez uma pregação de um senhorzinho numa igreja
lá em Botucatu. Eu estava trabalhando lá e eu fui numa igreja e falaram assim para mim, foi até uma tia minha que me levou lá, falou assim, ó, hoje você vai ver um irmãozinho aqui pregar, você vai ver ele chegar na igreja, ele é simples, ele é um senhorzinho que mal sabe falar, ele praticamente sabe a Bíblia de cabeça, mas você precisa ver a pregação. Pastor, foi uma das melhores pregações que eu vi. Aquele homem pregou sobre Elias e os profetas de Baal lá. Mas que pregação aquele homem. Você sentia realmente. E é engraçado que ele ia andando assim na igreja, pregando. Aí às vezes ele parava num banco assim e falava assim, Deus está mandando falar para tal pessoa aqui, tá. Aí a pessoa abrindo em prantos. E é coisa assim tremenda, porque a gente vê o poder de Deus agindo numa pessoa simples. E às vezes a gente vê tanta gente famosa aí na televisão que às vezes tem muita fartura, mas se for ver, talvez a pessoa está passando uma dificuldade espiritual, uma luta tão grande, que às vezes não tem um ombro amigo, uma pessoa para chegar e falar, meu irmão, ora comigo, vamos ajoelhar junto comigo, vamos jejuar junto comigo, para poder fazer a obra de Deus. Então Paulo está falando isso. Isso que é importante para a gente hoje, saber viver na condição que eu tenho e não ficar medindo o quanto eu posso ajudar ou o quanto eu posso me alegrar, porque o versículo 13 diz, tudo posso naquele que me fortalece. Esse tudo, meu irmão, quer dizer que assim, eu tanto posso passar necessidade, como eu posso ver fartura, Deus vai me fortalecer. Eu tanto posso passar justiça, como injustiça, que Deus vai me fortalecer. Eu tanto posso ter saúde, como passar por uma enfermidade, que Deus vai me fortalecer. Amém. Né? Eu penso que às vezes, voltando no versículo 8, eu só vou entender isso se eu estiver ocupando a minha mente com tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável. Glória a Deus mais uma vez que Deus está tocando nisso, né? Foi bom, eu não pude estar presente na quinta-feira no culto que eu estava viajando, mas foi bom eu ouvir o culto, ver que Deus usou a vida do Bruno já para me despertar também, para tocar nisso, reforçar isso nas nossas vidas. Eu só vou conseguir entender todo esse cenário que nós estamos falando nessa manhã, de passar por provação, de poder ter coração aberto para ajudar aqueles que estão levando a palavra de Deus, se eu estiver ocupando a minha mente com as coisas que são do Senhor. Amém? E mais uma pergunta que eu queria fazer para os irmãos. E aí em casa vocês participam aí no chat e aqui a gente vê quem é que vai responder. Então nós estamos falando de forma de ajuda, tudo. Até tá fácil de responder essa pergunta, mas de quem que é a obrigação da gente ajudar um missionário? Né? Quem que você acha que é a obrigação de ajudar um missionário? Passa boleto ou tabajara eito? Mas eu acredito que a obrigação é da igreja. Do corpo. É do corpo. Porque eu acho que tem gente que acha que é só do pastor, né? Jamais. É do corpo se sustentar, né? Se somos um corpo em Cristo, o corpo tem que sustentar. Deixar só nas costas do pastor, a obrigação do pastor é pastorear. Então. Né? Eu acredito que a obrigação é nossa, como corpo de Cristo. A gente ajudar a sustentar. Agora detalhe, né? Ajudar o missionário, aquele que a gente sabe que está sendo enviado pela igreja, ou que tem algum trabalho, não aquele que se intitula missionário e sai fazendo aí e acha que a gente tem a obrigação de ajudar. Isso é importante. Não, aquele que é realmente enviado por Deus, né? A gente tem que entender. Mas eu justamente queria tocar nesse ponto, pastor, porque às vezes as pessoas acham que, por exemplo, na nossa igreja aqui, como vocês estão participando também, tudo, existem igrejas que têm setores de missionário muito fortes, são igrejas maiores, estabelecidas, então tem aquela veia, como você falou do Jocum, tem aquela veia missionária muito forte. A gente, por ser uma igreja pequena, ainda, mas eu creio pelo nome de Jesus que em breve nós vamos ter um setor missionário bem forte, bem estabelecido nas igrejas. Aí às vezes eu penso assim, que às vezes a pessoa olha assim, mas a gente não tem um missionário Meu irmão, você pode não ter um missionário da igreja, mas muitas vezes os pastores, né, o pastor Alexandre, a pastora Débora, sabem quem precisa ser ajudado. Então se a gente tiver o coração grato e o coração aberto para isso, você vai ajudar e os nossos pastores vão saber direcionar essa oferta para quem quer que seja. Ou se às vezes você conhece realmente, está vendo, acompanhando um trabalho missionário que você vê que é sério, chega e conversa com o pastor Alexandre, com a pastora Débora, né? E dá uma dica, olha, eu estou vendo, acompanhando um trabalho missionário assim, que os pastores vão fazer uma análise e vão ver, se for necessário, eles vão compartilhar isso com a igreja, pra gente, porque Paulo,
E os apóstolos naquela época tinham que fazer assim, tinha que ir no peito na raça e contar. Eu disse isso, irmão, desculpa até. Não, mas... Eu brinquei que eu olhei para minha esposa porque falei, talvez eu não conheço ainda, né, por inteiro a comunidade dele, estou chegando agora. Uhum. Não sei se tem algum missionário da igreja ou se ajuda alguma base missionária, mas eu brinquei porque hoje em dia, infelizmente, tem algumas denominações que existe agora o cargo de missionário, né? Não é o chamado missionário. Entendi, pega o carro, você vai ser missionário e pronto. A pessoa quer, até quando a gente estava na Betânia, chegou uma bênção na nossa igreja dizendo que ela queria que eu consagrasse missionária, porque queria sair pregando nas igrejas. Chegou pedindo para... Chegou pedindo. Eu até brinquei com ela. Eu não tenho essa coragem, não. Eu desconheço na Bíblia esse cargo, porque para mim missionário é um mandamento da Bíblia para todos os irmãos da igreja. Pastor, até para ser aqui, ó, nessa função aqui, eu só tô porque eu sei que Deus tocou o coração do pastor Alexandre para me colocar, porque então, quando eu cheguei, eu dava aula em Pirassununga, mas eu cheguei e fiquei quietinho, eu não falei nada pro pastor. E acho que na segunda ou terceira aula da escola bíblica que eu estava assistindo lá, o pastor um dia virou para mim e falou assim, uma série você vai dar semana que vem. Aí eu virei para a cara dele e falei assim, pastor Alexandre, só ligou pro pastor João lá para perguntar alguma coisa? O pastor, não. Aí eu falei assim, porque eu não tenho, e se eu não tenho coragem de chegar para pedir para ser professor, quanto mais para ser missionário. Então, eu até brinquei com essa pessoa, né? Falei, você precisa de uma credencial para você ir num postinho de saúde e orar para as pessoas que estão enfermas, para falar de Jesus pro teu vizinho, para ser um bom testemunho para os teus parentes que ainda não se converteram. Você não precisa disso. Uma credencial de missionário é alguém que está sendo enviado para um lugar de fora. E que sempre que ela precisa ser reconhecido, que tem um chamado. Agora aqui, e, sabe, eu vejo muito disso. Algumas igrejas, não quero citar o nome. Sim, não vale a pena. Sendo ético, mas olha, missionário tal vai estar pregando, você conhece a pessoa, você sabe que de missionário não tem nada. Ela tem a credencial de missionário, o cargo que ela tanto almejou ter, né? De missionário então, tem de sair passeando, mas como o irmão falou, questão de ajudar, você saber mesmo quem você está ajudando. Hoje em dia você tem essa facilidade das redes sociais. Você pode acompanhar uma equipe missionária, você pode acompanhar, tem vários grupos missionários. O próprio Giovannici, né? Quando passou a Jocum, tem várias bases em vários lugares que você pode contribuir para ajudar, né? Se você não é uma igreja que não tem um corpo missionário estabelecido, enviado, né? Mas daí você tem hoje como você acompanhar e ver a seriedade daquela equipe missionária, né? E isso que vocês estão falando, eu volto aqui pro texto, fala ali os versículos 14 até 16. Ele fala assim, ó: todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Quer dizer, Paulo está falando assim, que além dele ser ajudado, os filipenses mandaram ajuda para outra igreja. Olha que coisa interessante. Então, quando a pessoa realmente entende o que é o ajudar, a suportar fazer aquele trabalho que talvez, como o irmão falou, eu não tenho condição realmente de sair, não tenho habilidade para falar, sair andando pelos países ou pela vizinhança, que as pessoas muitas vezes pensam em fazer missão lá fora, mas esquece do redor. Mas você pode ajudar, você vai estar compartilhando com a missão assim. E você vai querer fazer isso sempre, porque você vai entender que isso... Deus, de novo, Deus, como a gente sempre fala, Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Deus se agrada de ver a gente trabalhando para o reino. E Deus se agrada de quando Ele põe aquilo, são os dons, né? Não vou pegar o dom e enterrar. Eu vou pegar meu dom e deixar, se meu dom é 1, eu vou trabalhar para que Deus multiplique para 2. E se é 2 para 4, para 6 e assim, né? Porque Deus se agrada disso. Agora, se eu enterrar, aí na hora que o dono voltar, vai falar, servo mau e infiel. Por que não deste para outro para trabalhar? Né? Exatamente. Então... E o 17, ele fala, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Olha só, meu irmão, que coisa linda. Eu vou estar, além de estar ajudando, Deus vai estar abrindo as portas do céu também sobre a minha vida. Você quer multiplicar bênção na tua vida? Ajuda os outros. Amém. Você quer ser grato, quer testemunhar para os outros? Fala assim, olha, eu, como o Rodrigo falou aqui, mesmo estando desempregado, não deixa de ser fiel. E vê aí, Deus está operando na vida deles. Então, olha como a matemática de Deus é bonita. Muitas vezes você está retendo a sua mão de ajudar. Estou falando da parte financeira, mas muitas vezes você está retendo a sua mão
em oração também, como o pastor falou, deixando de orar pelos missionários. Você lembra, pede oração pela tua família, pelo não sei o quê, mas os missionários, vamos orar também, gente. Tem muita família aí passando dificuldade, porque tem um membro da família em missão, e muitas vezes até perdeu já esse membro da família, assassinado, preso, e tá aí. Eu já comentei isso, vou comentar de novo. Tem uma senhora que eu acompanho, ela é canadense, ela tá com a filha presa no Japão, mas eu me envergonho todas as vezes que eu vejo essa mulher orando, porque você vê a força com que ela ora, e a vontade e a preocupação que ela tem de orar por outras pessoas, mesmo sabendo que a filha dela tem mais de um ano que ela não vê a filha dela, não pode nem falar com a filha dela. Está agora recebendo algumas notícias porque conseguiu contato com pastores lá no Japão que estão indo visitar a filha dela e estão mandando carta para ela saber como está a filha dela. Mas quando você vê essa mulher falando com alegria da palavra de Deus, eu me envergonho. Eu falo assim, Senhor, eu quero ter um pouquinho mais disso aí, porque eu estou um zerinho ali, ó. Eu estou precisando, como diz um colega meu, mudar do nível de adoração. Eu quero ir para um nível mais profundo. Como diz a palavra de Deus, eu quero a água batendo no peito para eu, deixar o Senhor me inundar. Não quero ficar com a água só no calcanhar. Eu quero ir num nível mais profundo de adoração. Mas a gente meu irmão, esses missionários que a gente conhece, que eu te falei que são de fora, às vezes esses testemunhos que eles mandam pra gente, situações como essa, às vezes eu chego a me questionar dentro de casa, será que eu sei passar aprovação? Será que eu sei ser fiel a Deus diante de uma perseguição? É isso. Porque que tipo de provação, perseguição diante dessas situações, estou falando, a gente aqui no Brasil passa? Praticamente não passa. Que nem um dos amigos nossos, o Joel, que veio ano retrasado pra cá, ele foi passar um tempo na Índia. E eles construíram uma igreja lá, botaram fogo na igreja que eles fizeram. Eles tinham construído um galpão de madeira e botaram fogo. Mesmo assim, eles cultuaram lá no local onde era a igreja, eles foram lá e cultuaram. Eu até usei uma imagem, não sei se é o mesmo lugar, mas eu até usei uma imagem dessa, quando eu apresentei um slide uma vez na igreja, quando a gente estava fazendo presencial, que tinha uma igreja, mas acho que era na África. A igreja de pedra, tudo destruído, e os irmãos cultuando ali no meio dos escombros. Eles fizeram isso, cultuaram ali no meio das cinzas. E tem gente que às vezes o pastor comenta e fala assim, não vou na igreja porque o ar-condicionado não funciona, porque não sei o que. Eu vejo a insistência do pastor, da pastora, tentando ir atrás daqueles que têm condição de ir, mas não vão, né? Justamente. Até esse amigo nosso aí que foi, ele mandou uma foto de um culto, a gente numa situação inversa de pegar fogo, uma enchente que deu. E a foto dele, é que eu não tenho mais essa foto, eu vou tentar recuperar, mas a enchente que bateu naquela região, o pessoal no culto, com a água dentro da igreja, batendo assim, quase na cintura. E cultuando. Lotada a igreja. Oh, glória a Deus. Ai, que vergonha, irmão. Eu acho que o povo tá quase nadando lá dentro da igreja, mas estava cultuando. Isso é coisa pra eu e você se envergonhar. É vergonha mesmo. Eu digo por mim, viu? Não quero atacar, eu digo por mim. E assim, quantas vezes eu faltei culto e podia estar lá presente por pouca coisa. Pastor, eu queria até que o senhor já fosse pensando num louvor aí pra gente encerrar a aula. Eu vou ler só mais um salmo aqui. Irmãos, mas olha, eu quero fechar a aula de hoje com isso. É de Deus, né? Tava essa Amém, música aqui. ó, tá vendo? Mulher sábia edifica a própria casa e ajuda o tira o pastor da dificuldade, né? Mas, irmãos, a aula de hoje, para mim e para você, serve nesses dois pontos. Vou insistir muito nisso, voltando no que o Bruno falou na quinta-feira. Vamos ocupar as nossas mentes com o que diz em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é amável, tudo que há louvor, tudo que há boa forma. Eu ocupando minha mente desse jeito, eu vou conseguir olhar para a situação que eu estiver, seja ela na fartura ou na escassez, seja ela na liberdade ou na restrição. Eu vou saber usar isso a favor do reino de Deus. Eu vou saber usar isso com alegria, como Paulo fez. E poder ajudar uns aos outros, ajudar aquele missionário, ajudar em oração, ajudar em material, ajudar em me deixar ser usado por Deus para fazer missões no meu nível. Tá com vergonha? Fala assim, Senhor, me tira a vergonha. Eu já comentei várias vezes com os irmãos que eu, uns anos atrás, depois de convertido, eu tinha muita vergonha de falar da palavra de Deus. Hoje eu já não tenho tanta, ainda tenho, mas já não tenho tanta, porque se eu tiver que me posicionar em grupo de família, eu me posiciono. Se eu tiver que defender a palavra de Deus em locais que... com sabedoria, tá, irmão? Como eu já contei uma vez que no local de trabalho,
Estava tendo uma reunião lá e o pessoal chegou e falou assim, mas não teve ninguém, não conseguimos trazer nenhum, era até um culto econômico, como se fosse um culto ecumênico, mas na verdade não era um culto, foi o chefe lá do setor tinha falecido, aí chamaram o capelão do lugar, um outro colega que era espírito, para fazer um culto ali. E não tinha ninguém evangélico ali. E eu mesmo não sendo pastor nem nada, quando o capelão falou assim, a gente tentou trazer o pastor aqui, não deu, eu falei, pode deixar que eu falo. Nem sabia o que eu ia falar, mas falei, pode deixar que eu falo. Aí fui orando o Senhor me deu a palavra ali, eu ministrei na hora. Então se a gente não se posicionar nessas horas, se eu for ficar sempre esperando um ambiente agradável para levar a palavra de Deus, eu não vou sair do mesmo nível, eu não vou sair da mesmice, eu vou estar sendo, como eu já citei aqui, aquele que recebeu o dom e enterrou e não multiplicou. E nós lemos aqui hoje que quando eu me decido ajudar e trabalhar para Deus, Deus também multiplica e abençoa as nossas vidas. Amém. Né? Então, enquanto o pastor vai preparando essa é a reflexão que eu quero que vocês façam. Ocupar nossa mente para viver alegre nas dificuldades que eu tiver ou na fartura que eu tiver e ter o coração aberto para ajudar aqueles que verdadeiramente estão levando a obra de Deus. Enquanto o pastor está preparando o louvor aí, eu só queria, se eu quiser ir solando baixinho, eu vou ler o Salmo 150, versículo, ele é curtinho, vou ler ele todo aqui, mas só para os irmãos entenderem como a gente tem que ser grato a Deus. Eu sei que é um salmo muito conhecido, fala de louvai a todos, Salmo 150, aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério, com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respire, louva o Senhor. Amém. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meu direito dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz. Vou conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. Deixar aberto aí para um dos dois orar para encerrar a nossa aula. Senhor, nós queremos te louvar, Senhor. Engrandecer e exaltar o seu nome, Glórias Pai. a ti, Senhor.
porque o Senhor tem nos mostrado, Senhor, nos direcionado, É Senhor, verdade. de como te servir, de como te buscar, Senhor. Sim, Senhor. Nós temos, Senhor, aprendido, ó Pai, quando nós nos colocamos diante de Ti com o nosso coração aberto, Amém, Senhor. entregando, Senhor, realmente a nossa vida nas Tuas mãos, deixando que o Senhor trabalhe em todas as Oh, áreas das Deus, nossas trabalhe, vidas, ó Senhor. Pai. Porque muitas vezes, ó Deus, nós deixamos que o Senhor trabalhe em algumas áreas e outras não. Mas que o Senhor venha trabalhar, Senhor, nos nossos corações em todas as áreas, Senhor. Principalmente, Senhor, que hoje tem sido uma área muito difícil na vida de muita gente, na questão financeira, Oh, Senhor. Deus abençoe. Que o Senhor venha trabalhar, Senhor, quebrar, Senhor, as barreiras, ó Deus, que nós temos construído. Que o Teu Espírito Santo venha derrubar por terra agora essas verdade, barreiras, ó Deus. Deus. Para que possamos contribuir, sabendo que o Senhor já tem nos dado, o Senhor vai nos suprir, Deus, é que verdade, isso vai, Senhor, levar a Tua palavra aonde nós não conseguimos ir. É verdade, Senhor. Pai, que nosso coração seja grato, Sim, ó Deus, porque tem pessoas que têm Senhor, esse chamado, essa disponibilidade de ir e levar a Tua palavra, Senhor. Que nós possamos, Senhor, ser, ó Deus, ó Deus, para essas pessoas, ó Deus, uma base, Senhor, É verdade. de oração, uma base de contribuição, Senhor. Proteção espiritual. Em nome de Jesus, ó Pai, trabalha, Senhor, no coração da Tua igreja. É verdade. Trabalha, Senhor, no coração dos Teus filhos, ó Pai, em Libera nome perdão. de Jesus. Que haja uma entrega verdadeira na Tua presença, que haja uma entrega verdadeira a Ti, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor venha nos ensinar, Senhor, Amém, Jesus. a viver, ó Deus, Sim, Deus. a andar, ó Deus, de acordo com a Tua palavra, Em Senhor. nome de Amém. Jesus. Que ela, Senhor Deus, que venha se renovar na nossa mente diariamente. Sim, meu Deus. Que a nossa mente, ó Deus, esteja focada em Ti. Porque, Senhor, se nós tivermos a nossa mente ocupada em Ti, Senhor, não vai sobrar lugar, Senhor, para o verdade, inimigo trabalhar, ó Deus. Deus. Amém, Senhor. Que nossa mente esteja, Amém. Senhor, focada na Tua palavra, Glória Senhor. a Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Glória a Eu te Deus. peço, Senhor, que o Senhor venha estar, Senhor, entrando nas casas desses irmãos que estão nesse momento, ó Deus. Vai fazer E uma obra derrubando as maravilhosa. barreiras, ó Sim, Deus. Senhor, trabalhando nos corações, ó Pai, transformando, Expulsando, Senhor, Pai, em espírito nome maligno de que tiver Jesus. nessas Amém. casas. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor esteve essa manhã Amém. trabalhando nos nossos corações aqui, Amém, ó Pai. Eu Senhor. saio Obrigado, daqui, meu Pai, Senhor, por este momento. edificada, Oh, Senhor, glória a Deus. com minha mente renovada, Amém, com o meu Senhor. coração, Senhor, renovado e transformado, Amém. porque o Senhor diariamente, Senhor, tem mostrado, Senhor, a Tua fidelidade na minha vida, Amém, para com a minha Senhor. Glória a família, Deus. Senhor, em Continue nome de abençoando. Jesus. Abençoe. Eu te agradeço, Senhor, pela comunidade, Senhor, nele, Deus abençoe que tem nos todos abraçado, nós, ó Deus, que tem, nossa Senhor, nos mostrado, Senhor, a viver mais como família em Cristo. Amém, Senhor, nós chegamos agora, Senhor, mal conhecemos, mas já sentimos, ó Deus, É verdade, o Senhor. Teu cuidado através dos irmãos que têm Obrigado, chegado Senhor. a nós, ó Deus. Obrigado, Obrigada, Senhor. Obrigado, Obrigada, porque o Senhor. cuida Sou de grato nós. a Ti, Senhor, porque o Senhor tem Amém, cuidado Senhor. da minha família. Amém, Senhor, tem Senhor. cuidado da minha casa, Glória a Deus. fisicamente, espiritualmente, Glória a Deus. financeiramente, Seja teu santo em todas as formas, Senhor, tem se feito presente, ó Pai. Amém, Em Senhor. nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém? Então, para nos despedirmos, irmãos, não se esqueça aí, falei hoje, não falei hoje, compartilha essa aula, compartilha com seus amigos, com seus inimigos, como eu sempre digo. É uma missão. Cumpra essa missão aí, Glória a clica lá e Deus. caminha que você está fazendo a missão de Deus. Amém. E vamos nos despedir da igreja com 1, 2, 3. Paz do Senhor. Amém. Deus abençoe. Amém.